Boa tarde, meus queridos ouvintes. Você está em sintonia na Rádio JC Guaçucê e está começando mais um programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Hoje é 11 de junho de 2022, em Guaçucê, 14 horas. Agradeço a você pela participação e convido você, amigo ouvinte, a participar através do nosso número no 088-981-351790, que é o nosso WhatsApp. Você pode deixar a sua intenção, o seu pedido de oração para alguém que esteja precisando. Você pode pedir música, você pode mandar alô para alguém. E é uma imensa alegria ter a sua companhia nesta belíssima tarde de sábado. E que possamos, neste momento, levar o nosso Deus, o nosso pensamento, colocar diante dele as nossas lutas, as nossas lágrimas, abrir o nosso coração. Eu sei que ele sabe tudo sobre nós. Mas coloquemos diante dele as nossas dificuldades, os nossos medos, né? E que possamos acalmar o nosso coração e jamais perder a nossa fé. Eu sei que muitas vezes nós passamos por tempestades e que achamos que não vai passar. Mas com a presença de Deus em nossa vida, tudo se acalma, né? E que possamos estar agradecendo a Deus, que possamos valorizar tudo que Ele nos dá. E quando Ele não nos dá algo que precisamos ou que queremos, muitas vezes é para o nosso crescimento pessoal, é porque realmente não merecemos. Hoje no nosso programa, meus irmãos, nós temos como tema aparições e revelações. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque vem chegando aí o José Rodrigues para dar continuidade ao programa. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema aparições e revelações. Como base para o programa de hoje, o Catecismo da Igreja Católica e textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino. Então, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje o programa rezando uma Ave Maria pelas mais de 100 vítimas na Nigéria, né? Essa chacina que houve, promovida pela perseguição do Estado Islâmico lá na Nigéria. Então, eles invadiram a igreja e mataram mais de 100 pessoas, mais de 100 cristãos. Então rezemos pela igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo na Nigéria, que sofre com essa perseguição. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, meus amados irmãos, voltemos ao tema. Aparições e revelações. Você deve estar se perguntando, mas José, por que revelações, aparições e revelações? A revelação divina não está na Sagrada Escritura? Sim, meus amados irmãos, a revelação divina está na Sagrada Escritura, mas há aqueles fatos sobrenaturais reconhecidos pela Igreja chamados de revelações particulares, né, que devem estar em conformidade com a doutrina da Igreja Católica e a Sagrada Escritura. Então nós vamos agora ver o que nos fala o Catecismo da Igreja Católica sobre a revelação, né? Revelação de Deus. Tem como tema aqui no
parágrafo 51 do Catecismo da Igreja Católica. Então, Deus revela seu projeto benevolente. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. No parágrafo seguinte, Deus, que habita uma luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens criados livremente por ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. No parágrafo 53, o projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez filho do homem, para acostumar o homem a apreender a Deus, a acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui já que Deus dá a se conhecer. Deus se revela ao homem, né? Desde a origem. Nós vimos isso durante todo o Antigo Testamento, Deus se revelando mais intimamente a algumas pessoas, que é a chamada revelação particular. Nós vemos isso quando ele falou com Noé, quando ele falou com Abraão, quando ele falou com Moisés, quando ele falou com Elias e todos os profetas. Então, aquela revelação particular de Deus, aquela pessoa, e vai comunicar-se, revelar-se aos demais, aos irmãos, ao povo de Deus escolhido. Então, criando pelo Verbo o universo e conservando Deus, proporciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente testemunho de si, e além disso, no intuito de abrir o caminho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, desde os primórdios, a nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. No parágrafo 55, esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, após a queda destes, com a prometida redenção, alentou-os a esperar uma salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. E quando pela desobediência perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres. E aí nós vamos ver a aliança com Noé, o chamado de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, né, que são os patriarcas.
Então, a revelação de Deus entre a tradição e a Sagrada Escritura, né, está lá no parágrafo 80. Elas estão entre si estreitamente unidas e comunicantes, pois promanando ambas da mesma fonte divina, formam, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Tanto uma como outra tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo, que prometeu permanecer com os seus todos os dias até a consumação dos séculos. No parágrafo 81, a Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto regida sob a moção do Espírito Santo. Quanto à Sagrada Tradição, ela transmite integralmente aos sucessores dos apóstolos a palavra de Deus confiada por Cristo, Senhor, e pelo Espírito Santo aos apóstolos, para que, sob a luz do Espírito de verdade, eles, por sua pregação, fielmente a conservem, exponham e difundam. Parágrafo 82. Daí resulta que a Igreja a qual estão confiadas a transmissão e a interpretação da revelação não deriva de sua certeza a respeito de tudo o que foi revelado somente da Sagrada Escritura. Por isso, ambas devem ser aceitas e veneradas com igual sentimento de piedade e reverência. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos, né, já falando da Igreja, da tradição, da revelação divina na Sagrada Escritura, que Deus se dá a conhecer e que confia à sua Igreja a integralidade desta verdade. Eu estava ouvindo uma aula do padre Paulo Ricardo sobre a história antiga da Igreja, onde ele relatava o martírio, né, de São Policarpo e de Santo Inácio de Antioquia. E Santo Inácio de Antioquia, quando ia para o martírio, ia escrevendo cartas à Igreja. E São Policarpo, que foi discípulo de São João, né? E posteriormente fez o seu discípulo e tornou bispo, né? E ele, relatando a beleza desse relato, é incrível, reanima, fortalece a fé. O de São Policarpo, uma conversa, uma carta escrita que não foi ele que escreveu, foi outras pessoas posterior à sua morte. Mas Santo Inácio de Antioquia vai escrevendo durante a viagem até Roma, até o seu martírio. Então, um relato muito histórico e bem certificado pela história e pela Igreja, atestando toda a veracidade. Então, o Novo Testamento, no parágrafo 124, a palavra de Deus, que é força de Deus para a salvação de todo crente, é apresentada e manifestada seu vigor de modo iminente nos escritos do Novo Testamento. Estes escritos fornecem-nos a verdade definitiva da revelação divina. Seu objeto central é Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Seus atos, ensinamentos, paixão e glorificação, assim como os inícios de sua Igreja, sob a ação do Espírito Santo. Parágrafo 125. Os Evangelhos são o coração de todas as Escrituras, uma vez que constitui o principal testemunho da vida e da doutrina do Verbo encarnado, nosso Salvador. Então aqui vai falar que a revelação, o centro do Novo Testamento é os Evangelhos, ou seja, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, a revelação divina vai atestar aqui o catecismo da Igreja Católica, que se encerra com a morte do último apóstolo vivo, São João. Então, ali está completa toda a revelação divina. Na formação dos evangelhos, parágrafo seguinte, 126. Podemos distinguir 3 etapas. A vida e o ensinamento de Jesus. A Igreja defende firmemente que os 4 evangelhos, cuja historicidade afirma, sem hesitação, transmitem fielmente aquilo que Jesus, Filho de Deus, ao viver entre os homens, realmente fez e ensinou para a eterna salvação deles, até o dia em que foi elevado. A tradição oral, o que o Senhor dissera, a tradição oral, o que o Senhor dissera e fizera os apóstolos após a ascensão do Senhor, transmitiram aos ouvintes com aquela compreensão mais plena de que gozavam, instruídos que foram pelos gloriosos acontecimentos de Cristo e esclarecidos pela luz do Espírito de verdade. Então, meus amados irmãos, aqui nós vemos que a tradição oral, a sagrada tradição, veio muito antes da escrita do Novo Testamento. Então, os apóstolos ensinavam o que ouviram e o que viram a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos dos apóstolos ensinaram o que viram e ouviram dos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, dos apóstolos. Então, essa tradição oral. Posteriormente é que veio o primeiro escrito do Novo Testamento, que foi a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, já muito tempo depois da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, terceiro, os evangelhos escritos, os autores sagrados escreveram os 4 evangelhos, escolhendo certas coisas das muitas transmitidas ou oralmente, ou já por escrito, fazendo síntese de outras, ou explanando-as com vistas à situação das igrejas, conservando, enfim, a forma de pregação, sempre de maneira a transmitir-nos a respeito de Jesus coisas verdadeiras e sinceras. Então, no parágrafo 127, o Evangelho quadriforme ocupa na Igreja um lugar único, como atestam a veneração que lhe tributa a liturgia e o atrativo incomparável que desde sempre tem exercido sobre os santos. Não existe nenhuma doutrina que seja melhor, mais preciosa e mais esplêndida que o texto do Evangelho. Vede e retende o que nosso Senhor e Mestre, Cristo, ensinou com suas palavras e realizou com seus atos. É, acima de tudo, o Evangelho que me ocupa durante as minhas orações. Nele encontro tudo o que é necessário para a minha pobre alma. Descubro nele sempre novas luzes, sentidos escondidos e misteriosos. Então, meus amados irmãos, está aí o que nos apresenta, o que nos fala a Igreja Católica através do seu catecismo sobre a revelação, sobre as aparições. Nós vamos ver agora no texto, nos textos retirados do site da editora Cleofas. A Igreja acredita na possibilidade de aparições e revelações particulares, pois estas ocorreram desde os tempos bíblicos, a São Paulo, a São Pedro, a Santo Estevão, através dos séculos até nossos tempos. Todavia, como mãe e mestra, a Igreja é prudente e não se precipita no julgamento dos fenômenos. Manda examiná-los por peritos. Em alguns casos, o laudo daí resultante é negativo, pois se verifica doença mental ou algum fator de ordem moral incompatível com uma intervenção do céu. Em outras ocasiões, o laudo pode ser
favorável ao culto da Santíssima Virgem. Como decorre dos fenômenos avaliados, são os casos de Lourdes e Fátima. Em outras situações ainda não aparece porque condenar os fenômenos, como também não há por que lhes dá abandono, ainda que indireto. Em tais circunstâncias, a Igreja não interfere nas demonstrações de piedade ocorrentes nos lugares das supostas aparições, tendo em vista o aspecto pastoral e os benefícios espirituais e físicos que resultam das peregrinações e celebrações ligadas a esses lugares. Aqui nessa introdução ele já vai falar das aparições de Nossa Senhora em Lourdes e em Fátima. Então, o que diz a Igreja? Ela diz que a aparição está em conformidade com a revelação divina na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição da Igreja Católica. Ou seja, não tem nada em contraditório. Ela não diz, você tem que crer. Acredita quem quer. Não é um dogma de fé as aparições. Então, como quer que seja, o bom senso lembra que vivemos numa época de crise e desânimo, em que grande parte das populações é propensa a imaginar soluções extraordinárias e fenômenos raros, visto que os recursos convencionais do ser humano não resolvem os problemas da humanidade contemporânea. É de notar também que uma autêntica aparição não poderá senão confirmar as verdades do Evangelho. Profecias muito minuciosas são suspeitas de inautenticidade. O que fica sempre é a mensagem, oração e penitência, como resultado de uma genuína aparição. Tem-se multiplicado no Brasil e no estrangeiro fenômenos de aparições atribuídas à Virgem Santíssima. As opiniões se acham divididas a respeito, pois ao lado dos que creem facilmente numa intervenção do céu, há aqueles que recusam ceticamente dar-lhes crédito. Em muitos casos perguntam o que a Igreja pensa a respeito deste ou daquele caso, ou no tocante às aparições em geral. Vejamos, pois, nas páginas subsequentes, apresentar-lhes as linhas mestras da doutrina e da atitude da Igreja frente ao fenômeno aparições, valendo-nos especialmente do opúsculo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, intitulado Aparições e Revelações Particulares, aí na coleção Subsídios Doutrinais da CNBB. Comecemos por descrever mais detidamente o problema. Então vamos aos fatos das aparições. Desde o século XVI tem-se notado com maior frequência do que antes o fenômeno aparições. Assim, em 1531, em Guadalupe, a Virgem Santíssima terá aparecido ao índio Juan Diego. Em 1858, em Lourdes, na França, a Santa Bernadette Soubirous. Em 1917, em Fátima, Portugal, a 3 pequenos pastores. No Brasil, a partir de 1960, registram os casos seguintes. Em 1960, em Erechim, Rio Grande do Sul, Nossa Senhora da Santa Cruz se estaria manifestando a Dona Doroteia. Em 1967 a 1977, Nossa Senhora da Natividade teria aparecido ao Dr. Fausto Faria, em Natividade, Rio de Janeiro. Em 1975 em diante, a imagem de Nossa Senhora do Senhor Morto estaria sangrando e transmitindo mensagens a Dona Hermínia Moraes de Souza, em Itu, São Paulo.
Em 87 e 88, Alfredo Moreira teria visto Nossa Senhora da Obediência e dela recebido mensagens em Congunhal, Minas Gerais. Em 1988, um grupo de crianças estaria vendo Nossa Senhora e recebendo dela mensagens em Taquari, Rio Grande do Sul. Após 1988, até nossos dias, numerosos são os casos que vão sendo registrados. Além desses, citam-se no Brasil muitos outros relatos de fatos extraordinários, como o de Dona Edemira de Paiva Nunes. O forro de sua casa desabou, deixando intacta a imagem de Nossa Senhora. Vários romeiros teriam visto a imagem de Nossa Senhora da Penha lagrimejar. No Rio, em 1984, a igreja de Nossa Senhora Rosa Mística, em Juiz de Fora, teria vertido água. O altar de Nossa Senhora Rosa Mística, em Jacarezinho, no Paraná. Então, meus amados irmãos, são alguns fatos, né? Alguns a igreja já se pronunciou, né? Como em Pernambuco, em Simbres, né? A igreja atestou a veracidade da aparição porque estava em conformidade com o magistério e a Sagrada Escritura. Agora é o tempo de um pequeno intervalo, meus amados irmãos, e já retornamos. Já retornamos, amados irmãos, no nosso pequeno intervalo. E agora vamos falar sobre a atitude da igreja, né? O que a igreja tem dito sobre as aparições, sobre estas revelações privadas, né? A igreja é sempre muito prudente, né? Quando ela vem se pronunciar, as aparições já têm encerrado, né? As aparições, aquele vidente, né? E quando ainda está ocorrendo os fatos, se a igreja se pronunciar, é porque aqueles fatos ocorridos, aquela revelação particular está em contradição com a Sagrada Escritura, com o magistério da igreja. Então, quando a igreja não se pronuncia durante as aparições, é porque tudo aquilo ainda está em conformidade com a doutrina da igreja, com a Sagrada Escritura e o Sagrado Magistério. Então, a atitude da igreja, né? A igreja crê na possibilidade de aparições do Senhor e de seus santos, pois a própria Escritura atesta a ocorrência de autênticas aparições. Assim, São Paulo, na estrada para Damasco, foi impressionado por uma visão do Senhor, que o chamava à conversão. São Pedro teve uma visão antes de ir à casa do centurião Cornélio. Santo Estevão, antes de morrer, viu a glória de Deus e Jesus à direita do Pai. Todavia, antes de se pronunciar a respeito de alguma aparição, a igreja é cautelosa, manda examinar cada caso criteriosamente, pois sabe que muitas vezes os fiéis, com toda boa fé, podem imaginar, está vendo e ouvindo o que não passa de projeções de sua fantasia. Então a igreja tem sempre este cuidado e esta prudência ao se pronunciar diante de uma revelação privada. Então, o exame de determinado caso pode chegar a uma das três seguintes conclusões, né? Lembrando que quando há um relato de uma aparição, uma das primeiras coisas que a igreja pede é por meio do bispo da diocese, que é quem deve acompanhar as aparições e quem tem a palavra final. Ele forma uma comissão ali com psicólogos, com psiquiatra, com estudiosos da doutrina da igreja, para acompanhar, né? E determina um sacerdote para acompanhar aquele caso. Então, é uma atitude de muita prudência. Então, quais as três seguintes conclusões? Primeiro,
O laudo é negativo, pois se verifica que da parte dos videntes há debilidade mental, fantasia exuberante, desonestidade, charlatanismo. Tal foi o caso das visões de Garabandal na Espanha. A Igreja também se pronunciou negativamente sobre as revelações do Senhor a Santa Brígida. O laudo registra frutos positivos do plano espiritual e físico, conversões, afervoramento, curas de doenças e outros benefícios, ao passo que nada desabona a saúde mental e a honestidade de vida dos videntes. Em tais casos, a Igreja não somente permite, mas favorece o culto do Senhor ao santo que se julga ter aparecido. Daí o culto a Nossa Senhora de La Salette, a Nossa Senhora de Lourdes de Fátima, havendo a festa respectiva no calendário litúrgico da Igreja. E aqui eu abro um parênteses, que fala das revelações de Santa Brígida e de Garabandal na Espanha, o pronunciamento negativo do bispo local. A Igreja de Roma não negou, as aparições em Garabandal, não se pronunciou, porque houve muitos problemas lá com as videntes de Garabandal, mas relativo às revelações referente à Igreja, aos sacerdotes e aos bispos. Então, o bispo local negou, mas a Igreja de Roma não se pronunciou. Com outras palavras, Bento XIV quer dizer que a dita aprovação da Igreja não é senão uma permissão, ou seja, atesta que os fenômenos alegados não estão em desacordo com a fé, os costumes e a missão da Igreja, que foi o que eu falei no início. A Igreja se pronuncia dizendo que não estão em contradição, atesta isso, que as aparições e as revelações não estão em contradição com o magistério da Igreja, com a doutrina. Então, a prudência, eis alguns traços que modelam a prudência da Igreja. A Igreja, de um lado, se sente responsável pela conservação incólume da doutrina da fé, de acordo com o mandato de Jesus Cristo. Do outro lado, ela sabe que o Espírito Santo pode falar por vias extraordinárias, de tal modo que não lhe é lícito extinguir o Espírito, como diz São Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 19 e seguintes. O extraordinário deve ficar sendo sempre extraordinário. Não é a via normal pela qual Deus guia os seus filhos. O normal é a via da fé. Fé que se distingue de crendice, pois a fé supõe credenciais ou motivos para crer. A fé não diz sim a qualquer notícia de portento, mas pergunta: por que deveria eu crer? Qual a autoridade de quem me transmite a notícia? Em que se baseia? Como fala? Então, disto se segue que as aparições e revelações não devem ser presumidas nem admitidas em primeira instância num juízo precipitado. Os fenômenos alegados hão de ser comprovados ou criteriosamente credenciados. Diante de um fenômeno tido como extraordinário, procura-se, antes do mais, as explicações ordinárias ou naturais, físicas, psicológicas ou parapsicológicas. É preciso levar em conta a fragilidade humana, sujeita a engano, alucinações, sugestões coletivas. Facilmente quem conta um fato acrescenta-lhe ou subtrai-lhe um traço que pode ter importância.
Em consequência, um acontecimento explicável por vias naturais pode tornar-se, na boca dos narradores, um fenômeno altamente portentoso. Daí o senso crítico, que deve começar por investigar aquilo que realmente se trata, para depois procurar a explicação adequada. Leve-se em conta especialmente a tendência dos meios de comunicação social a provocar artificiosamente as emoções e sensacionalismo, sem compromisso sério com a verdade, né? Aqui ele faz um alerta, né? Lembrando que esse texto foi uma entrevista de Dom Estevão Bittencourt, à revista Pergunte e Responderemos, e o professor Felipe Aquino colocou no seu site, né, no site da editora Cleofas. Então, toda autêntica aparição há de ser coerente com as linhas e o espírito do Evangelho, deve confirmar o que este ensina. Por isto, as muitas minúcias merecem reservas, pois não são habituais na linguagem da Escritura Sagrada. O Senhor Jesus mesmo recusou-se mais de uma vez a revelar a data de sua segunda vinda e do fim dos tempos, né? Então, datas, local, duração e tempo dos fenômenos preditos, então eles são minuciosamente examinados. O que certamente se pode e deve depreender de toda genuína mensagem do céu é a exortação à oração e à penitência. La Salete, Lourdes e Fátima clamam altamente por tais atitudes a ser assumidas pelos fiéis católicos, dizia o Papa João XXIII em sua rádio-mensagem comemorativa do centenário de Lourdes, que os dons extraordinários são concedidos aos fiéis, não para propor doutrinas novas, mas para guiar a nossa conduta. Então, lá, por que a igreja aprovou? Porque já se encerrou. Nós temos aparições que ainda não se encerraram, como é o caso dos videntes lá na região ali próximo à Rússia, né, da União Soviética, onde os videntes ainda têm visões particulares. Se encerrou as visões públicas, mas as visões particulares ainda ocorrem. Então, por isso a igreja não se pronunciou, mas está acompanhando. É uma comissão de Roma, porque devido à perseguição do comunismo, quando iniciou as aparições lá, os videntes, né, a igreja local perdeu muitos documentos, muitas coisas. Então, quando a igreja se pronuncia, né, o conteúdo da mensagem transmitida pelos videntes é mensagem condizente com as verdades de fé, está em harmonia com o credo e a moral católica. Então, todas essas perguntas devem ser respondidas, né? E qual o critério de discernimento? Atualmente, uma gigantesca onda de mensagens inspiradas tem invadido o mundo católico como reflexo de um fenômeno mais amplo, a grande explosão de misticismo que vem substituindo um já desgastado e rançoso racionalismo, né? Não me recordava, mas agora estou vendo aqui as aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, na Croácia, a mais difundida, né? Lá os videntes ainda têm as revelações privadas, então eles ainda vê. E nós vamos ver muitas outras revelações, meus amados irmãos, que infelizmente não tem como a gente falar todas, mas a gente procura falar algumas mais conhecidas, né, como essa de Medjugorje. Aí tem também as revelações privadas do padre Stefano Gobbi, né, que diz receber locuções interiores de Nossa Senhora, né,
Esse daqui eu não estou bem inteirado da palavra da igreja, né? Já que o Padre Gobi já nos deixou. Mas que os seus escritos dessas locuções interiores estão de acordo com o magistério da igreja, porque já vi muitas pregações sobre o seu livro. Inclusive ele veio ao Brasil ainda, né? E são muitos os casos de revelações e nós vemos isso por toda a Sagrada Escritura, né? Então, quando não está em desacordo com as Sagradas Escrituras e o Sagrado Magistério da Igreja, aí sim a Igreja se pronuncia reconhecendo que não há contradição. A Igreja não obriga, não é um dogma de fé, repito novamente, crê nas aparições e nas revelações privadas. Então, as aparições marianas, né, já que nós passamos no mês de maio, mês de Maria, nós temos aqui as aparições da Mãe de Deus. Então vamos lá. Dentre deste fenômeno mariano, o que mais chama a atenção são suas aparições, mais de 2.000 registradas em todo o mundo, segundo o website de Miracle Unter, que reúne os relatos, histórias, testemunhos e frequência de milagres, entre eles as aparições marianas que se registraram ao longo dos séculos, tudo baseado nas investigações de Michael O'Neill. Então, de acordo com o website, a primeira aparição da Virgem Maria, da qual se tem dados, é a de Nossa Senhora do Pilar, de Saragoça, na Espanha, que apareceu ao apóstolo Santiago, ou seja, a Virgem Maria, Nossa Senhora do Pilar, ainda estava em vida, né? Ou seja, foi um caso de bilocação, fato ocorrido também com São Padre Pio, que tinha este dom de bilocação. E ela apareceu ao apóstolo Santiago para incentivá-lo, porque ele estava muito cansado e pensava em desistir de evangelizar a Espanha. Então, às margens do rio Ebro, no ano de 40 depois de Cristo, de acordo com a tradição, esta aparição tem um selo particular diante das demais, já que a Mãe de Deus se apresentou em carne mortal ao apóstolo padroeiro da Espanha. Prudência, que está muito bem explicada no Catecismo da Igreja Católica, onde se expõe, ao longo dos séculos, houve revelações chamadas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Estas, no entanto, não pertencem ao depósito da fé. Sua função não é de melhorar ou complementar a revelação divina de Cristo, a revelação definitiva de Cristo, mas a de ajudar a vivê-la mais plenamente. Durante o Concílio de Trento, se estabeleceu que o bispo local é a primeira e principal autoridade para julgar a autenticidade de uma aparição mariana. Quer dizer, se reconhece que sua mensagem não é contrária à fé ou moral, e a Virgem Maria pode ser venerada de uma maneira especial. A aprovação do Vaticano não é necessária para assinalar que a aparição é autêntica, mas depois de uma aprovação episcopal, este pode realizar uma declaração oficial ou, após um tempo, efetuar uma visita papal, coroando a imagem ou presenteando com uma rosa de ouro. Entre as aparições marianas que contam com o reconhecimento da Santa Sé se encontram a Virgem de Guadalupe no México, fato ocorrido em 1531, Nossa Senhora de Siluva na Lituânia, a Virgem da Medalha Milagrosa na França, que apareceu a Santa Catarina Labouré,
Nossa Senhora de Sion em Roma, a Virgem de La Salette e Lourdes na França, Nossa Senhora de Greifswald na Polônia, a Virgem de Fátima, Portugal, e a Mãe do Mundo em Quiberro, Ruanda, na África. Sobre Medjugorje, na Bósnia, a Igreja se mantém prudente, seguindo o parecer dos bispos da Iugoslávia, país que se dividiu após as guerras, que em 1991 assinalaram que não é possível estabelecer que houve aparições ou revelações sobrenaturais. Para este sucesso, em 2010 foi constituída, a partir do Vaticano, uma comissão internacional sob a autoridade da Congregação da Doutrina da Fé, que tem a cargo determinar a sobrenaturalidade ou não do fenômeno, né? Devido às perseguições do comunismo lá, a igreja perdeu muitos documentos, muita coisa, e não foi possível para o bispo local, como nós vimos. Detalhe aqui sobre Guadalupe e também sobre Medjugorje. Ambas as aparições iniciaram após uma oração, uma súplica do bispo. No México, em Guadalupe, o bispo suplicou a Deus que, sem uma intervenção divina, se perderia aquele povo. E São João Paulo II também fez este mesmo pedido sobre aquela região da Iugoslávia. E aí iniciou-se as aparições em Medjugorje. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da nossa salvação. Então, hoje, dia de São Barnabé, apóstolo, a igreja celebra este santo. O Evangelho de São Mateus vem justamente colaborar, com o texto de hoje sobre conhecer a igreja, sobre as aparições e revelações, Ou seja, a cura aos doentes, os milagres, é um dos fatos estudados pela igreja nas aparições, Os milagres, a conversão, a penitência, a oração. Então, é um outro fator. E como diz Jesus, de graça recebeste, de graça deveis dar. Então, se em algum fato, em alguma dessas aparições, os videntes cobram ou pedem alguma coisa, você já fica de orelha em pé, e pode ser falsa essa aparição. É um dos fatores que a igreja observa, com toda a prudência. Então, por aí, se você ouvir falar que tem essa cobrança, está em desacordo, não tem oração, penitência, não tem comunhão com a igreja, com o ensinamento da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, então você já sabe que provavelmente, com quase 90% de certeza, que é falsa essa aparição. Rezemos uma Ave Maria pela igreja, pelo Papa Bento, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro,
pelo nosso futuro bispo, foi já nomeado para a nossa Diocese de Iguatu, Monsenhor Geraldo Freire. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. E, meus amados irmãos, agradeço aqui todas as mensagens. Eu sempre leio as mensagens que Edivan me envia. Então, e São Barnabé possa interceder por cada um de vocês, por cada um de nós. Bom, meus irmãos, chegamos ao final do nosso programa, mas antes de finalizar, eu quero fazer aqui um alerta. Nós sabemos que em algumas cidades está voltando aí os casos da Covid-19. A maioria das pessoas que está acontecendo são aquelas que optaram por não receber a vacina. Eu já tomei 3 doses, estou esperando a minha 4ª. Mas que a gente possa se conscientizar, né? Que Deus possa conscientizar essas pessoas. Como diminuir os casos da Covid-19 depois que foram dadas as vacinas? O que está acontecendo? As pessoas estão inventando histórias sobre a vacina que está dando doença, que está dando isso. Mentira, gente. É visível como melhorou a Covid-19 depois dessa vacina. Vamos nos conscientizar disso. Como é que a gente pede a Deus um coração semelhante ao dele, se nós não temos amor pelo próximo? Né? E se na sua cidade está acontecendo casos, volte a usar máscara, volte a usar o álcool em gel. Nós já perdemos muita gente por conta dessa doença, mas cabe a nós fazer a nossa parte. Façamos isso, né? Um ótimo final de semana a todos vocês, continue em sintonia, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti, a Hora da Misericórdia. E eu convido você, amigo ouvinte, a junto comigo rezarmos um Pai Nosso, pedindo a Deus a sua misericórdia, pedindo a Deus que abra a mente dessas pessoas. Oremos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.